Boa tarde a todos. É o calor que deixaram desanimados? Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer, uma alegria muito grande estar retornando ao Luz e Amparo, né? E hoje a nossa proposta, a nossa ideia é refletir um pouquinho acerca do livre-arbítrio, né? Algo tão fundamental para todos nós, uma ferramenta da qual todos nós dispomos, mas muitas vezes a gente não entende ainda como é que se dá esse mecanismo em nós, como se processa o uso do livre-arbítrio, né, como uma ferramenta de desenvolvimento moral, como uma ferramenta de transformação da nossa sociedade, uma vez que, interagindo socialmente, o homem moralmente transformado vai transformar a sociedade, já dizia Kardec, né? E para isso é necessário uma educação que eduque integralmente o ser, não apenas uma instrução que lhe dê um conhecimento pronto para uma determinada finalidade. Então, nós que somos espíritos em evolução e estamos aqui mais uma vez encarnados em uma trajetória de aprendizado temporária, né? Mas que essa caminhada não iniciou há pouco tempo. Certamente cada um de nós já tivemos centenas ou milhares de encarnação. Milhares talvez não, mas centenas de encarnações. Ninguém sabe, né, ao certo. E ao longo desse tempo, nós somos muito condicionados a pensar através dos dogmas da religião, das doutrinações religiosas, através daquela ideia, né, que Deus teria criado cada um de nós perfeitos, sábios, justos, e gozávamos dessa felicidade no paraíso. Não foi assim que aprendemos? Talvez os mais novos nem tanto, mas o pessoal que é jovem há mais tempo, que nem eu, passou por essa catequese, né? E nos diziam que nós somos perfeitos enquanto estávamos como alma, né? Mas que por conta do pecado original, por culpa de Adão, ou melhor, da Eva, essa mitologia inclusive é machista, né? Mas enfim, a humanidade então teria sido expulsa do paraíso, da vida com toda a sua perfeição, bondade, justiça, gozando da felicidade, para ter que vir encarnar na Terra como um castigo. E esta mensagem contamina até o pensamento espírita, que muitos colocam a reencarnação como um castigo, né? Como se estivéssemos pagando coisas de outras. E esse pensamento nos condicionou. Então, qual foi sempre o objetivo do dogma? Tornar o povo submisso, tornar o povo subversivo, né? Desculpa, não subversivo. Nós, aprendendo que somos, que Deus dá, que Deus tira, que Deus castiga, que Deus recompensa, e que nós estamos aqui pagando, nós fomos aprendendo a ser obedientes. Então, para as religiões, para a igreja, a moral, enquanto um processo de salvação, ela está atrelada à obediência. Se você obedece a Deus, Deus te recompensa. Mas não nessa vida, na vida eterna, após a morte, né? Mas se você desobedece, Deus castiga. E se Deus castiga, aí está o motivo por que muitas pessoas sofrem, segundo as religiões. Então Deus tira,
as infelicidades por que alguns passam é castigo divino. Deus então castiga mais uns do que outros. E assim nós aprendemos a ser obedientes. E se nós éramos perfeitos e nós temos que obedecer, é importante não fazer uso da sua vontade. Porque se eu estou num corpo revestido de carne, de pecado, e no corpo pecaminoso eu sucumbo a um arrastamento quase que inevitável, se eu fizer uso da minha vontade, da minha escolha, eu vou pecar. E se eu pecar, só quem me salva é a igreja. Vocês já passaram por essa lógica alguma vez? Até hoje a gente se debate com isso, não é assim? Então só quem salva é a igreja, segundo as religiões. Basta você se confessar, então estaria salvo, né? Então esse pensamento que nos impediu por muito tempo e ainda nos impede de fazer uso da nossa livre escolha, do raciocínio, que são atributos da alma, do espírito, pensar, raciocinar e escolher livremente. Esse pensamento dogmático até hoje nos atrapalha nesse sentido. E digo, até hoje mesmo, nós sendo espíritas, que o espiritismo está totalmente dissociado desse tipo de pensamento. Mas, desse extremo que havia na Idade Média, né, no Velho Mundo, com o Renascimento, foi deslocado o eixo da questão para o homem, né? Era o homem que era o centro da produção do conhecimento, da vontade, da escolha, só que de uma maneira limitada. No Renascimento, as teses materialistas, elas dominaram, mas elas confundiam o ser com o próprio corpo. Então, para os materialistas, o funcionamento do cérebro é que dava a individualidade. E isso era confundido com o próprio ser. E o homem, para os materialistas do século XVIII, XIX, XVII, XVIII, XIX, ele nada mais era que um animal que tinha algumas ideias. E este animal, ele tinha sensações. Portanto, se ele não tinha uma perspectiva de evolução para os materialistas, não tinha uma ideia de transcendência, de vida após a morte, de continuidade, de reencarnação, porque a ciência da época, ela buscava um pensamento totalmente dissociado da influência religiosa que dominou por 10 séculos o pensamento humano. Então eles diziam, o homem, ele é uma tábua rasa, vamos dizer assim, mas ele tem sensações fisiológicas, portanto, ele é instintivo, e ele reage a esses instintos. E ele reage como? Buscando fugir da dor e buscando a recompensa que ele sente quando ele sente uma sensação prazerosa. Então, o homem era condicionado a isso. Então, para os materialistas, a questão moral, nem vou falar ele evolutiva, que não tinha muito esse paradigma, essa perspectiva, para o materialista a questão moral era o interesse próprio, vamos dizer assim, era o interesse imediato. Eu procurava gozar todos os prazeres, as paixões, era uma reação quase que instantânea, pouco reflexiva. E muitos de nós, abrindo um pequeno parênteses, ainda nos conduzimos assim, tá? Um pouco melhor que os animais. Né? Basta aparecer uma determinada situação prazerosa, instintiva ou de dor, a gente reage como um animal instintivamente. E não reflete acerca daquela circunstância, das possibilidades e qual a melhor maneira de agir. Né? Então, para o materialista, né, a questão moral era a questão do interesse, das sensações, do prazer, porque não existia nada depois. Se não existia, qual era o objetivo? De eu ser correto e não usufruir do máximo possível. A única coisa que ia me colocar freios era a lei. Né? Meu livre-arbítrio pautado no interesse, nas paixões, no desejo, nas sensações, no egoísmo,
ele não tinha limites. Quem é que ia me colocar um limite? A lei. Se eu quisesse fazer tudo o que eu pensasse, a lei ia dizer, não, até ali tu não vai. Por quê? Porque a lei proibia. Mas, ainda no século XVIII, XIX, especialmente XIX, começou uma reação dentro da academia da ciência, na Europa, nas universidades, um movimento dos cientistas chamado espiritualismo racional, que tinha nos seus ideólogos, né, Mennebihan, Coset, tantos outros, que diziam que o homem não era uma tábua rasa, mas sim uma alma encarnada. Eles diziam isso antes de surgir o Espiritismo. E que ele vivia essa vida fisiológica das sensações, dos instintos, e que sim, nós éramos e ainda somos condicionados por isso e muito, mas que pelo exercício da sua faculdade de pensar, de agir, de escolher, ele vivia a vida humana. E o Espiritismo, ele surge nesse contexto, nessa linha, por isso que o Kardec vai colocar lá na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, é o nome da Revista Espírita para o Kardec, mas psicológicos não é psicologia moderna de hoje, nem a de Freud e Jung, é a psicologia espiritualista das academias, que estudava a alma encarnada e a alma no ponto de vista metafísico, que é Deus, enfim. É nesse caldo cultural que surge o Espiritismo. E o Espiritismo, ele vem falar do livre-arbítrio de uma maneira muito esclarecedora e, acima de tudo, libertadora no meu ponto de vista. Lá na Revista Espírita, são 17 artigos ao longo da Revista Espírita falando sobre 27 artigos falando sobre o livre-arbítrio, né? E cada um dá uma reflexão, cada um dá uma palestra. Mas eu resolvi centrar num aspecto apenas hoje para nós explorar, porque era impossível explorar tudo numa única vez, que é o livre-arbítrio e a responsabilidade. O Espiritismo vai dizer assim, que todos nós estamos subordinados às leis divinas, e o livre-arbítrio é uma delas. Não temos como não estar, né, inseridos nessa perspectiva. Mas o Espiritismo, ele vai dizer que o nosso livre-arbítrio, ele é uma consequência, e aí que entra a questão chave para todos nós hoje. Eu vou falar ainda, tempo que me deixarem, mas se nós sairmos daqui com esse pensamento, valeu a palestra, né? O Espiritismo, ele rompe com aquela questão da obediência das igrejas, do imediatismo, do materialismo, e vai dizer que o livre-arbítrio, essa ferramenta muito importante para a construção da nossa evolução, para a construção de uma vida saudável, feliz, ela é uma consequência do nosso desenvolvimento intelecto. Porque muito eu me incomodava assim, desde o início, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, há uns 30 anos atrás ou mais, muito me incomodava, como até hoje eu vejo, um pensamento equivocado e muito comum no nosso meio, né? Qual era? Deus fez o homem simples e ignorante, ok? O que significa isso? Simples, sem nenhum desenvolvimento moral, sem nenhuma evolução, zero, vamos dizer assim, todos tiveram o mesmo início. Simples, ignorante, sem nenhum conhecimento, todos, inclusive Jesus, que é o modelo, né, da humanidade, que é o ser mais perfeito que a gente conhece, que passou por aqui, ele teve o mesmo início. Mas aí, qual é o pensamento dominante assim? É que a partir dali Deus nos criou simples e ignorante e deu 3 atributos: razão, a consciência e o livre-arbítrio. Mas o entendimento equivocado a esse respeito é que a partir dali
o homem começou a fazer uso do seu livre-arbítrio, dado por Deus, que passou a cobrá-lo mediante a cada erro. E a partir dali, então, o homem estaria aprendendo, errando e vindo nas outras vidas para espiar os erros das anteriores. É uma coisa meio que neurótica, né? Masoquista. É tipo assim, uma criança em tenra idade, eu sou um pai de uma criança em tenra idade e vou dar ela as condições de ela aprender a andar. Aí ela começa a dar uns passos, tropeça e cai, porque não aprendeu. Aí eu, zangado, punitivista, vou colocá-la de castigo, ao invés de ampará-la e fazer com que ela continue aprendendo. Isso muito me incomodou. E as literaturas ditas complementares, de espíritos, de médiuns, trazem muito isso. E eu me reportava à Revista Espírita, por exemplo, ao Livro dos Espíritos, à Gênese, e não batia. E até que eu li lá em Obras Póstumas e na Gênese, que Kardec vai dizer: a opinião que os espíritos, não sendo reveladores predestinados, eles não têm a prerrogativa de saber todas as verdades, de ter as verdades absolutas. Não é o fato de o espírito estar desencarnado que possa ter uma visão diferente, que ele sabe tudo, resumindo. E que a opinião de um espírito individual, ela é uma opinião pessoal apenas, e não faz parte da ciência espírita. A ciência espírita surge de uma concordância universal dos ensinamentos que os espíritos trouxeram a Kardec. E aí o que Kardec ele vai dizer lá na questão 343 do Livro dos Espíritos? O Kardec questiona: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Aí os espíritos respondem: já que tem a liberdade de pensar, também tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, sim, nós temos essa faculdade em nós, desde o início, de refletir, de pensar. Se nos comparar aos animais, os animais, por que a gente evoluiu mais na condição humana do que quando o nosso princípio inteligente estava no reino animal? O animal, como é que ele age? Ele age instintivamente apenas. Vocês já viram um animal matando um outro por ciúme, por vaidade, por inveja? Não. É o instinto de conservação, ou preservação, ou reprodução, que motiva ele. Você já viu um animal procurando mais comida do que ele consegue comer? Não, ele vai ali, come o que ele precisa, não divide. Por que ele não divide? Porque ele tem insegurança, instintivamente, de comer aquilo e depois não ter o que comer, vamos dizer assim. Então, nós nos diferenciamos dos animais porque desde o início nós usamos o nosso livre-arbítrio para melhorar, para atender às nossas necessidades, comida, né, bebida, abrigo, proteção, mas a gente usa a nossa inteligência em busca disso e essa inteligência vai se aprimorando e com ela nós vamos nos melhorando e evoluindo. Mas também não somos vítimas do destino. Saltando um pouquinho mais para frente do livro, a questão 882, Kardec faz um longo comentário dissecando essa questão do livre-arbítrio. Ele vai dizer que o homem não é fatalmente levado ao mal, porque a gente ouve também isso, nada é por acaso, aí começam aquelas teorias. O homem não é fatalmente levado ao mal, os atos da sua vida não estavam pré-determinados, diz Kardec. Ele não tem um arrastamento irresistível ao mal, ele tem uma liberdade de escolha, muito embora cada um de nós temos condicionantes, ou seja, eu estou num corpo físico. Vamos dizer que a minha vontade
me levaria a querer derrubar essa parede com a mão, mas o meu corpo físico, vamos dizer assim, não permite. Eu estou inserido num meio onde a cultura, os costumes, o senso comum, a mediocridade coletiva, vamos dizer assim, somos seres imperfeitos, ela impõe um limite. Muitas vezes a moda, se eu me condiciono por questões outras externas a mim, eu vou ter condicionantes no meu livre-arbítrio, né? Se eu tenho uma deficiência mental, eu não vou conseguir me expressar, pensar perfeitamente enquanto estiver encarnado. Então, apesar de tudo isso, sim, nós temos o livre-arbítrio. Porém, vem a outra grande questão para nós aqui. E aí eu remonto àquela questão que eu falava antes. Deus nos criou simples e ignorante, nos deu a liberdade de escolha, a razão e a consciência. E desde lá, então, segundo um pensamento equivocado, nós estaríamos contraindo karmas, e o Espiritismo não trabalha com a ideia de karma, né? Aí, na questão seguinte, o Kardec pergunta: o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja a liberdade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança, ele dá um exemplo, né, relacionados com as necessidades que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então ele está comparando a nossa evolução como uma criança. No início, a liberdade, a escolha dela se pauta em quê? No que é melhor para a vida dela como um todo, inclusive na fase adulta, não. A brincar com seus brinquedos. E olha que essa citação aqui é a mais interessante de todas. Que Kardec vai fazer na Revista Espírita de 1864, em janeiro de 1864, ele vai dizer assim, ó: ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma, porque é um dos princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Apenas sabemos que são criadas simples e ignorantes, tendo todas assim o mesmo ponto de partida, o que é conforme a justiça. O que também sabemos é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco, após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem após a primeira nem a segunda encarnação que a alma tem consciência bastante nítida de si para ser responsável pelos seus atos. Olha só essa frase aqui, pessoal. Pode ser que aconteça após a 100ª ou 1000ª encarnação. Dá-se o mesmo com a criança que não goza de plenitude de suas faculdades, nem 1 ou 2 dias após o seu nascimento, mas depois de anos. Além disto, quando a alma goza de livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. É assim, por exemplo, que um selvagem que come os seus semelhantes é menos castigado, entre aspas, né, que um homem civilizado que comete uma simples injustiça. Sem dúvida, os nossos selvagens estão muito atrasados em relação a nós. Contudo, já estão bem longe do seu ponto de partida. Sem entrar na questão da contextualização, que o termo selvagem é um termo em desuso, mas que na época justificava inclusive as colonizações, o que importa para nós é que nós, quando eu li isso, o livre-arbítrio nós vamos adquirir após a 100ª ou 1000ª encarnação, é obviamente que a gente não está contraindo karmas desde as primeiras. E o livre-arbítrio, para o Espiritismo, ele é uma consequência do desenvolvimento da nossa inteligência. E isso é uma consequência da nossa livre escolha, do nosso esforço, e a recompensa disso é a felicidade. Sabem por quê? Porque na medida em que eu compreendo
eu vou mudando ou tentando mudar. O que nós temos que ter claro aqui é que o bem ou o mal, eles não são um ato. E sim, o mal, ele não é um ato, ele é um hábito. E o bem, ele não é um ato, ele é um entendimento. E eu vou explicar na prática como é que isso funciona, né? O que acontece assim, ó? Nós estamos numa evolução, estamos aprendendo, errando, recomeçando, né? Toda aquela coisa. Quando eu alcancei um entendimento que aquilo é errado, e mesmo assim eu vou lá e faço, e se eu repito esse erro, ele se torna um hábito. Só que qual é o castigo divino que Kardec fala ali? Deus não castiga, Deus não é uma pessoa, não é um velho barbudo, como pensamos lá, e Ele não castiga ninguém. É a causa primeira de todas as coisas. Ele age através das suas leis. Qual é o castigo natural de todos nós que já adquirimos uma imperfeição? Que sabemos que algo é errado, vamos ali e faço. Ah, mas aí depende do estágio evolutivo do entendimento. Não. O resultado é o mesmo para todos, sabe por quê? Porque o castigo é um sofrimento natural, é um sentimento que a nossa consciência emite. E quando eu ignoro, ela não pesa. Mas quando eu entendo que aquilo é errado e vou lá e faço, aí ela começa a pesar. A tal ponto de eu sofrer, que eu digo, não quero mais sofrer. E eu quero mudar. E aí eu vou escolher provas e expiações que me descondicionem daquele hábito. Por exemplo, uma pessoa que não sabe fazer conta direito, foi no mercado, padaria, pegou um troco errado. Ela, aos olhos das leis divinas, ela está errada? Não, né? Mas eu que sei fazer conta, que tive a oportunidade de estudar, e sou da área, sou economista, se eu estou ali, vejo o troco errado e pego, eu estou em desacordo com as leis divinas? Sim. Isso vai pesar na minha consciência? Sim. Ah, mas não é uma questão de esperteza, é uma questão de ética e de justiça, e de moral. Moral não moralizante, mas essa compreensão que a gente está aqui para se melhorar e melhorar o mundo. E quando eu faço uma coisa certa, por livre escolha, sem nenhuma influência, porque eu refleti, né? Eu tenho, que nem um canibal, né? Ele vê um animal, vamos dizer assim, ele vê uma carne, o que o animal vai fazer? Comer, ponto. Até aquele saci, e aí ele deixa o resto. Agora eu, como um ser pensante, eu posso comer, eu posso, né, dar para alguém, fazer uma pesquisa, enfim, tem N possibilidades. De acordo com o meu acúmulo, minha inteligência, minha consciência, eu vou buscar fazer a melhor opção, que faça bem para mim e para a coletividade. Eu não posso pensar só em me dar bem. Eu não estou aqui a passeio. Eu tenho uma responsabilidade coletiva, individual com o coletivo. E aí, quando eu faço a coisa certa, vamos dizer assim, eu sinto um sentimento natural. Qual é ele? Felicidade. A ponto de eu dizer assim, eu quero ser feliz totalmente o tempo todo. Claro que isso é difícil para nós ainda. Mas aí, aos poucos, eu usando o meu livre-arbítrio, o meu raciocínio, a minha liberdade de escolha, eu vou construindo hábitos edificantes. Esses hábitos se tornam uma virtude. E essas virtudes vão naturalmente me dar um sentimento de felicidade o tempo todo. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Mas vou dar mais um exemplo. Matar, é certo ou errado? Errado. Salvar, é certo ou errado? Hã? Certo? Então vamos dar um exemplo. Vou pegar aquela menina ali. Qual é o seu nome? Júlia, tu sabe nadar, Júlia? Mais ou menos. Mas vamos dizer que tu seja uma exímia nadadora, tá? E aí tu tá diante de um rio revoltoso, correnteza, o rio subiu, a correnteza forte, aí tu vê o Jean, fortão, grandão,
se afogando. Salvar, nós dissemos que é certo, ok? Por mais que soubesse nadar perfeitamente, tu te jogaria na água para salvar ele? Não, mas assim, sendo objetivos. O rio está puxando, a correnteza está puxando para baixo, ele está se debatendo, a correnteza está, o rio subiu, está aquela loucura, tu vai te atirar para salvar ele? Não, sabe por quê? Porque os dois vão morrer. Os dois vão desencarnar. Porque a tendência qual é? Quem está se afogando quer se agarrar em alguém para poder respirar. E se o rio está puxando e está sugando, vai ser dois para retornar à pátria espiritual. Portanto, salvar é certo ou errado? Depende. Matar, errado. Agora vamos pensar assim. Eu estou chegando numa escola de crianças e vejo um maluco com uma machadinha para matar essas crianças. E se o meu único recurso for matá-lo, é certo matar ou não? Sim, não. Sim. Não, claro, eu estou pegando exemplos drásticos para tentar assimilar a ideia. O que eu estou querendo dizer é que o certo e o errado não é um ato. O errado é tu tendo o recurso fazer o errado. Se fosse o inverso, o Jean, cara forte, exímio nadador, o rio está calmo, tu está te afogando, ele sabe nadar e não se atira. Ele dispõe do recurso, mas escolhe agir errado. Ou o exemplo das crianças. Eu vejo que esse maluco vai matar essas crianças, eu tenho condições de neutralizá-lo, e por uma questão, né, seja o que for, eu opto em deixar ele usar do seu livre-arbítrio. Mas onde é que eu vou conseguir essas referências? Onde é que eu vou... Eu sei... é na Bíblia que eu tenho que ler, nos 10 mandamentos? Não. É dentro de cada um de nós. É a voz da consciência. E ela vai se manifestar de acordo com a evolução de cada um. Não são... A questão moral, ela não é uma questão heterônoma, ou seja, ela não depende de regras. Ninguém vai evoluir obedecendo uma lista de regrinhas que disseram na igreja, no centro espírita, seja lá onde que é para a gente obedecer. Nós temos que usar da nossa liberdade. A única maneira de termos o mérito é usando da nossa liberdade. E como é que a gente consegue isso? Tentando. O problema O problema não está em tentar errar. Isso faz parte. Lembrem da criança tentando andar e tropeçando. O problema é não tentar. A inércia, a passividade, depender que alguém lhe diga o que é para fazer. Qual o rumo que tu tem que seguir? Isso pode ser feito na igreja, no pastor, na casa espírita, a pessoa que obedece o marido ou vice-versa. E nós somos seres divinos. E reside em nós a verdadeira verdade para cada um de nós. Então nós temos que tentar, porque aí aos poucos nós vamos errando, aprendendo e vamos nos tornando mais reflexivos, racionais, conseguindo fazer o uso dessa inteligência diante das circunstâncias, de várias possibilidades, de qual é a maneira mais correta, mais adequada para agir. Porque se eu não tento, fico seguindo regrinhas, não consigo, não desenvolvo os atributos da alma que são a vontade, a razão, a consciência de si. Eu tenho que olhar para mim, para a minha essência. A imaginação, que vai fazer com que a gente desenvolva a criatividade, eu nunca vou tentar. É que nem assim, tem muitas coisas que nós vamos aprender só na prática. Aliás, tudo. Senão, muitas coisas que os nossos pais nos diziam, era só obedecer, vamos dizer assim, estava pronto, mas não é assim. Né? A gente tem que tentar, não dá certo, tenta de novo aquela coisa, que nem alguma pessoa que está aprendendo a fazer comida, aprendendo qualquer atividade.
No início ela não consegue, faz errado, queima o arroz, abatuma o bolo, mas depois que a gente consegue, isso nos dá uma sensação de liberdade, porque a liberdade é uma conquista, é gradativa, é proporcional ao esforço, e quando a gente consegue essa liberdade, nós nos tornamos mais fraternos, solidários, não ficamos inseguros, e nós usamos do nosso livre-arbítrio não só pensando em nós, pelo bem comum, porque outros vão aprender com o nosso aprendizado também. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos, e a minha mãe sempre gostou de fazer bolo, doces, até recém que eu estou tentando, estou conseguindo, não vou dizer conseguindo, porque vou morder a língua logo ali e passar na sorveteria. Não, estou brincando. Mas ainda tenho dificuldade com doce, mas estou me libertando, graças a Deus, né? Ou melhor, graças a mim. É o hábito, né? Mas o que acontecia? A mãe fazia bolos, rapaduras, enfim. E um dia ela fez uma rapadurinha de chocolate. E eu fiquei enlouquecido com aquilo, né? E aí eu pegava uma, minha irmã vinha me pegar e eu enlouquecia, né? Não, essa é minha, não dou, não reparto. Tipo um cachorro, um animal que não divide a comida, né? Dá um osso pro cachorro e chega perto do cachorro quando ele está roendo o osso para ver se ele não morde, né? Eu era assim. Só que, até que eu pensei assim, não, mas eu não posso esperar a mãe fazer rapadura de chocolate para que eu possa comer, que era muito boa. A receita é bem simples, 3 xícaras de leite, 4 de açúcar, né? 4 colheres de chocolate, 2 colheres de manteiga, leva em fogo médio, bate, mexe tudo, meia horinha ali, desprende do fogo, bota uma colherinha de bicarbonato, bate bastante, bota numa forma, numa mesa untada, é uma delícia, derrete na boca, enfim. Ficou a receita aí para quem quer, quem quiser. Mas o que acontece? Eu aprendi a fazer a tal de rapadura. A partir dali, o que aconteceu? Eu comia sozinho aquela rapadura? Não, todos da casa comiam, né? Até para minha avó em Porto Alegre eu mandava. As pessoas chegavam lá em casa e diziam, que delícia a rapadura, quem fez? Mas é o Jefferson. Que? O Jefferson? Sim. Não acreditava porque eu era uma criança. Mas através das minhas tentativas, do meu esforço, consegui um aprendizado que me proporcionou liberdade com relação àquela questão. A partir dali, né, eu gozei de uma paz, de uma fraternidade, repartia isso com todo mundo, né? E é essa a essência da coisa. No momento que nós vamos aprendendo as leis divinas que estão aí, e nós estamos aprendendo aos poucos, e vamos aprendendo a essência da coisa, nós vamos nos libertando. Mas a questão é tentar. Cada um de nós tem uma situação na vida que é mais complicada, não é mesmo? Todos nós temos desafios, problemas, superamos vários, nos resolvemos em alguns, ainda que parcialmente, mas tem um que é a coisa encruada, né? Tem um que parece que não vai, que parece que é difícil. Todo mundo tem essa pedrinha no caminho, né? É ali que nós temos que nos esforçar. É ali